Você tá no mudo. Hum? Belo Horizonte que eu tô, gente. Elcia, Eu estou em Brumadinho, do distrito de Casa Branca. Jaque, Belo Horizonte também. Janaína, Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Márcia, você. Asa Branca, Brumadinho. Achar que é de onde? Não entendi. Sou de Belo Horizonte, Elcia. É, Ah, ok. a Janaína, a Márcia falou, né? Agora o Matheus. E o que De onde que você fala? Eu tô usando. Pode deixar. que tem tarde? Belo Horizonte. Ah, legal, Belo Horizonte. Val? Eu sou de Piracicaba, São Paulo. Ah, legal. E o Renato? Eu estou em Nova York. Uhum. Ótimo. Bom, vamos dar início então, gente, ao nosso primeiro workshop. E assim, gostaria de pedir para vocês deixarem o microfone no mudo. E nós vamos ter alguns momentos para perguntas. Mas vocês já podem ir jogando essas perguntas no chat, que aí, assim, a gente faz os intervalinhos a cada tantos slides para sanar essas questões. Como é que joga no chat? Você tem que ir aqui, ó, com o seu mouse. Você tá no celular? Não, computador. Ah, então. Se você for lá embaixo, tem ali, invite participantes. Ah, tá. Chat, tá vendo? Aham. Tá, É. ok. Joia, obrigada, Marta. Mudado, então pode passar, por favor. Tá, não tá. Ah, tá. Passando. Joia. Então, assim, essa é a nossa Quem agenda. está no celular? Como é que põe no chat? Você tem aí embaixo na tela um botãozinho chat ou não? Achou, Elcia? No celular, você tem que passar para outra tela, né? Com movimento de dedo lateral, assim. E aí, eventualmente, chega no chat. Isso. Ok, conseguiram? Então, essa vai ser a nossa agenda desse workshop. Então, assim, nós vamos falar primeiro do contexto, né? Qual o contexto atual, o porquê que a autogestão, nós acreditamos que vai sanar algumas dessas dores desse nosso mundo atual. Entramos em O2 como ferramenta, né? Como catalisador dessas mudanças. E nós colocamos as perguntas só no final ali, mas elas estão intercaladas. Então, vai ter um momento logo depois desse contexto e falar sobre autogestão para perguntas, tá bom? Bom, então hoje a gente vive num mundo VUCA, né? Poxa, VUCA, o que é esse termo? Ele é um acrônimo dessas palavras aí em inglês. E, assim, esse termo, ele nem é tão recente, ele é lá da década de 90, e ele surgiu no vocabulário dos militares americanos, né? Que eles queriam explicar como que seria o mundo no cenário pós-guerra. E aí, o volátil. O que é um mundo volátil? O que significa essa volatilidade? É a questão da impermanência e a fluidez das coisas. Então, assim, hoje o volume e a agilidade das mudanças que ocorrem no cenário mundial é gigantesco, né? A incerteza é a nossa incapacidade de prever os cenários futuros, é a questão da imprevisibilidade. Complexo. O que significa um cenário complexo? É um cenário em que há interdependência em tudo, ou seja, nada está apartado. Então, estamos todos interligados, está tudo interconectado. E o ambíguo. O que seria esse ambíguo? É a falta de clareza e concretitude das coisas. Então, assim, tudo pode ter diferentes sentidos, ser analisados de diferentes formas. Então, assim, não existe uma definição absoluta para nada, né? E aí, nesse contexto VUCA em que a gente vive, o que podemos fazer?
O Frederic Laloux, ele escreve naquele livro Reinventando as Organizações, que nós já vamos falar dele, ele mostra a evolução da humanidade e ele faz um paralelo, porque o que entendemos, né? Que a organização como veículo de colaboração humana em prol do objetivo comum, ela evolui, ela é, na verdade, o reflexo do nível de consciência da humanidade. Tá? Então, por isso que o Laloux, ele traça primeiro esses graus, esses níveis, esses estágios de consciência, para que depois ele fale das organizações. Então, aqui, ó, ele começa com o impulsivo, porque nesse estágio de consciência humana foi onde criou-se as primeiras organizações, mas existem níveis de consciência da humanidade para trás. Então, por exemplo, os homens das cavernas, né, que basicamente viviam em famílias, é um estágio anterior ao impulsivo. Depois desse estágio, que a gente chama de reativo infravermelho, tem um outro estágio, que é o mágico magenta, que assim, trata muito da questão do xamã, dos rituais. E aí depois vem o impulsivo. Nós já começamos no impulsivo por conta das primeiras chefaturas. Então, o que o impulsivo fala? É um estágio de consciência em que as pessoas querem para agora. Então, assim, é a questão da sobrevivência. A minha preocupação é com a sobrevivência. Hoje em dia, a gente tem alguns exemplos ainda de comunidades que ainda vivem nesse estágio de consciência. Então, assim, aquelas comunidades que vivem em zonas de conflito de guerra, gangues de rua, são exemplos desse estágio impulsivo, certo? E uma metáfora para esse paradigma é o lobo alfa nas ideias, em que ele tem que se utilizar do poder sempre que o seu status é questionado. E aqui, ó, é uma liderança autoritária. Então, eu uso muito do meu poder. E aí, o nível de consciência da humanidade, ele dá um salto. Ele sai do impulsivo e vai para o conformista. Essa é outra grande, assim, o conformista trouxe avanços muito grandes para a humanidade. Então, assim, ele abarca o impulsivo e ele se torna um pouco mais complexo, tá vendo? Agora, no conformista, eu consigo perpetuar mais esse meu planejamento. Então, aqui nós tivemos grandes conquistas. Então, eu consigo já abraçar projetos de longo prazo. Então, eu não estou preocupada só com a sobrevivência. Eu tenho uma hierarquia rígida de cargo, de status, de poder nesse estágio. E hoje nós ainda temos algumas organizações que estão nesse estágio, que são as instituições militares, algumas escolas públicas, a Igreja Católica ainda mantém bastante as práticas desse estágio. E aí eu tenho uma liderança controladora. Tá vendo aqui? E aí a humanidade, ela evolui em saltos, né? Não é igual uma planta que cresce um pouquinho a cada dia. Não, ela vai dando saltos. Então, o salto depois do conformista já foi para o conquistador. Então, aqui eu tenho uma nova abordagem. Então, eu também trouxe grandes avanços em relação ao estágio anterior do conformista. E esses grandes avanços, falando em organizações, são relacionados à inovação. Então, eu preciso expandir a preocupação aqui, ó. Eu preciso expandir, então eu preciso inovar. Um outro avanço que ela trouxe em relação ao estágio conformista foi a responsabilização e a meritocracia, né? E como todo estágio, até os anteriores, também tem as suas sombras, que é um estágio, é um paradigma muito materialista. E com isso, a ganância, ela é exacerbada em alguns casos. Aqui, a metáfora é com uma máquina. Então, assim, a organização é uma máquina e os seres humanos são partes dessa engrenagem. Tanto é que os jargões das organizações que estão nesse paradigma,
remete muito à questão das máquinas, né? Ó, então, nós temos, a gente fala muito de unidades e camadas, reengenharia, downsizing, puxar o freio, apertar a alavanca. Então, muitos jargões relacionados à máquina. E eu tenho uma liderança dirigente, certo? Pulando do conquistador, eu vou para o pluralista. E o pluralista, ele acha o conquistador muito impessoal, né? O estágio anterior. Então, assim, poxa, cadê a preocupação com o ser humano? E aí ele vem justamente trazendo essa sensibilidade para as emoções das pessoas. E aí, o que ele busca? Ele busca justiça, busca igualdade, cooperação e consenso. Ele é muito presente hoje no pensamento acadêmico, pós-modernista, e também em organizações sem fins lucrativos. Busca a harmonia dos relacionamentos, muito mais do que resultados. E aí, assim, eu tenho uma liderança coach, porque, assim, é um líder serviente. Então, o líder, né, tem que estar constantemente delegando o seu poder. Então, abrindo mão do seu poder para a equipe. Então, é um esforço tremendo, né? Esse estágio questiona bastante a hierarquia por cargos, bastante a pirâmide hierárquica, mas também ele não sabe o que trazer no lugar. E aí nós temos o próximo nível, que é o evolutivo, ou integral, ou TIL, conforme a nomenclatura do Laloux. E nesse evolutivo, o que ele traz, né? Ele abarca todos os outros, então ele é inclusivo, ele é integral. E os 3 grandes avanços, a gente vai comentar mais para frente, mas assim, ele traz muita questão do propósito, muito mais como lucro, como direcionador das ações da organização. Então, eu vou em busca do propósito. É uma liderança emergente, por quê? Porque existe uma distribuição de poder. Então, se aqui no pluralista eu questiono a hierarquia, aqui nós acabamos com a hierarquia por cargos. A liderança, ela é distribuída. Então, o poder é distribuído. Não significa que é igualmente distribuído, mas existe uma liderança distribuída nas equipes, nos círculos, certo? E olha aqui que interessante, nós temos até o pluralista, do impulsivo ao pluralista, ela é uma gestão, né, sobre as pessoas, uma gestão focada nas pessoas, e o integral já é uma gestão focada no sistema. E é inclusivo, ele integra todos os anteriores, enquanto até o pluralista ele exclui. Certo? É muita informação nesse slide, eu passei o mais rápido que eu pude, mas assim, recomendo fortemente a leitura desse livro, gente, Reinventando as Organizações. E que ele traz, assim, ele fez uma pesquisa muito extensa por 2 anos, em que ele aplicou um questionário para várias organizações, e daqueles questionários que ele entendia que as empresas já estavam no estágio evolutivo, ele entrou mais a fundo. Então, ele pesquisou 12 organizações em volta, né, de países diferentes e de setores diferentes também, desde indústrias até escolas públicas. E o que ele percebeu? Que apesar dessas empresas não se falarem, não se conhecerem, elas já adotavam alguns avanços interessantes em relação ao estágio passado, pluralista. Então, os 3 grandes avanços são propósito evolutivo. Então, a organização ela tem um propósito que é diferente. E ele traz também a integralidade, que significa que agora o colaborador ele pode ir integralmente para a organização, com seus medos, seus anseios, suas crenças, as suas dúvidas, porque quando eu sou integral onde eu estou, eu libero uma energia assim magnífica. Porque se eu tenho que vestir uma máscara para ir para o meu trabalho, eu estou gastando uma energia para sustentar uma coisa que eu não precisaria. Tá? Então, essa é a questão da integralidade. Eu sou integral
dentro da organização. E um terceiro avanço desse paradigma, né, desse nível dessa consciência evolutiva é a autogestão. Então, trabalhando com times autogeridos, auto-organizados, eu ganho velocidade, autonomia, eu ganho mais responsividade para esse mundo VUCA que a gente vive. Certo? E aí, ótimo, vamos partir para a autogestão. Ok, não existem mais chefes, então vamos nos auto-organizar. Isso aqui, gente, é um slide que a gente tirou de um curso online gratuito lá da Target 2, que no final nós vamos deixar um link para vocês, em que existe uma organização que se chama Mandia. E o dono o presidente dessa organização começa a se questionar, né? Fala, poxa, deve existir melhores formas de tocar o negócio. E aí é onde ele percebe, então vamos partir para a autogestão. Não existem mais chefes, então vamos nos auto-organizar. Só que a gente precisa tomar um cuidado nessa auto-organização. A gestão horizontal, ela é diferente da autogestão. Enquanto a gestão horizontal, eu tiro aquela figura do chefe, aquela figura da liderança, eu tiro somente, e na autogestão eu distribuo essa liderança. Então, existem diferenças fortes na gestão horizontal e na autogestão, tá? E quando eu distribuo essa liderança e esse poder, mais uma vez, ele não é igualitário, porque eu tenho diferentes papéis com diferentes complexidades. Então, o papel mais complexo, né, ele tem mais responsabilidades. Tá bom? E aí a autogestão, né? Por que a autogestão? Nós acreditamos muito que a autogestão, ela traz mais autonomia e propósito no trabalho. Por quê? Porque quando eu sigo o propósito do meu papel, então cada papel tem um propósito, e esse propósito do papel, vários papéis, eles estão dentro de um círculo que também tem um propósito, que estão dentro de um círculo grande, que é a organização, que também tem um propósito. Então, eu tenho uma hierarquia de propósitos, e quando eu sigo o propósito do meu papel, eu tenho muito mais autonomia, né? A clareza de expectativas e responsabilidades. Agora, eu sei o que é esperado de mim, do meu papel, e o que está ali escrito é o mínimo que eu tenho que fazer para ir atrás desse meu propósito. Maior adaptabilidade. Poxa, então eu tenho muita possibilidade de experimentação. Então, a experimentação, ela leva à inovação. Então, a gente tem até uma frase que está lá no final, não vou dar o spoiler, mas quando eu experimento, eu me adapto mais rápido, eu sou mais responsiva como organização, trago mais transparência para as relações e a maior possibilidade de participação dos voluntários. Porque agora, quando o voluntário entra, ele sabe qual papel ele vai energizar e o que é esperado daquele papel. E agora sim, se vocês tiverem alguma pergunta em relação ao que foi exposto, está na hora. Jaque. Eu queria que você falasse um pouco de exemplos de organizações que estão utilizando essa forma de gestão. Uhum. Olha, aqui no Brasil nós temos uma que já está, a gente fala que já está madura, mas também não é madura, que está no processo já há mais de 2 anos, que é a Educar. A Educar trabalha com treinamentos online, ela fica em São Paulo. Também tem uma outra que ela é toda autogerida, ela já nasceu autogerida, que é o Grupo Anga. O Grupo Anga é uma holding e que tem várias empresas, né, embaixo dessa holding, todas autogeridas, em níveis diferentes, né, de maturidade nessa autogestão, mas todas autogeridas. E mundialmente nós temos, olha, tem a Patagônia, que está nos Estados Unidos, tem uma que é a Buurtzorg, que é uma alemã, ela é uma empresa de enfermagem a domicílio, tem uma escola pública na Alemanha, tem uma indústria de processamento de tomates nos Estados Unidos.
E no Brasil, o que está acontecendo? Existem várias empresas que já estão adotando práticas. Aliança Brumadinho, né? E tem outros campos também que a gente começa com círculos. Então, círculos fazendo piloto num círculo e depois vai expandido para toda a organização. Então, tem a Use, a ClickBus, tem a Pixis. Aqui em Belo Horizonte tem a IHM, que é uma empresa que produz softwares para fazendas de queijo, e eles estão com alguns setores com autogeridos. E eu fiquei sabendo que a turma está implantando autogestão num restaurante japonês aqui em Belo Horizonte também. Então, no livro fala mais exemplos de empresas que têm mais tempo, né? Parece que o critério dele era pegar empresas com 5 anos de autogestão. Aqui no Brasil, os tempos são menores um pouco ainda, né, Kelly? Exatamente. E tem uma empresa já aqui de 1.500 funcionários, que é toda autogerida. Ela implantou a holacracia, é norte-americana também, a Zappos, ela foi comprada pela Amazon. Então, toda autogerida. Eu tenho uma pergunta. Sim. Ou uma constatação. A ideia é que a Aliança Brumadinho trabalhe nesse sistema de gestão. Mas desde o princípio eu percebi uma hierarquia. Eu me reporto sempre ao Renato. Então, tem hierarquia aqui. Né? Nós estamos tentando construir esse modelo, é isso? É isso mesmo. Estamos nesse caminho. Porque eu queria mencionar aqui que você reporta porque quer, Márcia. Assim, não precisa. Você é livre para fazer as coisas da maneira que for, né? Agora, tem artefatos, que são coisas que eles vão apresentar ainda, que aí ele tem uma responsabilidade de uma ou mais pessoas. Por exemplo, a questão da tesouraria, né? Tem uma forma de funcionamento que, se não for feito dessa maneira, dá problema para a gente. Então, aí tem que respeitar essa forma de funcionamento que está acordada, né? Agora, no mais, tem liberdade para ir fazendo, executando, sem reportar ninguém. Não, ok. Não é nessa questão de tesouraria que eu estou pensando, não. Que isso aí eu até entendo que tenha que ter. Quero até me desculpar, porque a menina ontem tomou uma decisão errada, né? E eu falei, vai sobrar para mim. Realmente sobrou. Eu falei com ela, você não devia ter mandado, o seu projeto não foi, né, acessar. Teve um problema desde o início com aquele projeto, né? Você sabe eu tô sentindo uma tensão, hein, Márcia? Oi? Tô sentindo que existe uma tensão. Não, mas eu já sabia que ia ser chamada a atenção. Isso é a socialização. Mas não, eu digo tensão para a gente tratar na reunião, uma tensão criativa. Tá. Eu estou me referindo mais, por exemplo, à questão da plataforma dos projetos. Às vezes eu escondo um projeto, justifico, e na semana seguinte, ou no dia seguinte, ele está de volta. Então, eu ainda não percebo essa autonomia. Acho que nós estamos construindo. Eu entendi o que você está falando. Sabe o que é essa questão dos projetos? É porque ele é um artefato de um papel no qual você não está energizando esse papel. Mas eu posso te explicar na nossa reunião amanhã. Pode ser? Aí eu vou abrir o Trello e vou te mostrar que ele é um artefato. O que é um artefato? É um domínio. Só aquele papel seria o guardião da plataforma que pode mexer. Sei. Tá. Posso só complementar? Eu acho que a pergunta da Márcia é muito boa. Muito. E acho que a gente está vivendo uma transição. A gente tem o quê? 3, 4 meses de implantação de O2 aqui na Aliança. É muito pouco tempo. E eu estou sentindo que agora as pessoas estão começando a entender como que funciona o sistema, Márcia. E nessa transição, a gente vai ter os cacoetes dos sistemas antigos. A gente viveu numa cultura de hierarquia, né? Até hoje. A gente está acostumado com ter chefe. Então, as pessoas também estão acostumadas a se referir e ter como referência uma pessoa ou aquela ideia de ter um grupo que está pensando tudo. E a autogestão vem quebrar isso e falar assim, olha, não tem mais uma pessoa, não tem mais um grupo que pensa tudo.
Os papéis têm autoridade para fazer o que está proposto para eles, assim. Só que até que isso seja introjetado, a gente vive numa zona um pouco cinzenta ainda. Então, a gente tem que ter persistência para a cultura pegar, assim. Então, por exemplo, agora que eu estou sentindo que a turma está colocando tensão lá no Trello, que a turma está à vontade para colocar os incômodos para ser discutido em reunião. Durante uns 2 meses, só quem colocava incômodo era eu, o Renato, a Kelly, mas agora pegou, né? Então, transição é isso mesmo, a gente troca o pneu com o carro andando. Exatamente. Ok, gente, vou me ausentar uns minutinhos. Tá. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu estou com problema de imagem, eu não sei se vocês estão me vendo, mas eu não saí hora nenhuma, eu estou aqui o tempo todo. Eu acho que a colocação da Márcia com relação à aliança, até eu que já estava, eu acho que eu tenho dificuldade de entender, eu acho que eu já entro na implantação da O2, e aí isso para a gente foi assim, desafiador mesmo, porque está enraizado na gente essa cultura antiga, né? É isso mesmo. É uma transição, realmente. Mas acho que a gente pode ir avançando, que a gente vai esclarecendo outras perguntas mais específicas, talvez. Boa. Podemos? E aí, organizações orgânicas, né? Organizações orgânicas é uma tecnologia social, é uma metodologia para a implantação de autogestão nas organizações, né? Para ajudar as organizações a se tornarem autogeridas. Existem outras ferramentas, como holacracia, sociocracia, e nós estamos usando O2 em Brumadinho, tá? Então, assim, foi o catalisador que ajudou a colocarmos isso. E essa é linda. Por que orgânicas? Porque a metáfora das organizações evolutivas, ela é de organismo vivo. E o organismo vivo, ele vai crescendo por todos os lados. Eu não preciso de um comando central para que isso ocorra, para que isso aconteça, né? E aí tem uma frase muito linda, que é da nossa amiga que fez o curso de facilitação conosco, que é como a raiz de uma árvore. Não existe formato certo ou errado. Existe obstáculo que aparece, ela contorna. Então, a raiz da árvore aqui, ó, linda. E isso é o que a gente vive no dia a dia, né? Na implantação, a gente fala implantação, mas nessa tentativa de mudar, de trazer essa autogestão para as organizações. É experimentando. Então, não existe certo e errado. A gente vai experimentando e adaptando o contexto. Tá? Beleza. Agora é comigo, né, Kelly? Isso, vai lá. Então, vamos lá, gente. Então, a Kelly falou que a autogestão é diferente da gestão horizontal. Na gestão horizontal, eles falaram assim, a gente não quer chefe mais não, mas não puseram nada no lugar. Na autogestão, eles entenderam que isso não funcionou e falaram assim, bom, a gente tem que ter regras muito claras. A gente vai tirar a hierarquia, sim, mas essa hierarquia, essa autoridade que estava no chefe, não é que ela vai deixar de existir, ela vai existir, só que em todos os lugares. Então, ela vai estar distribuída. Então, cada papel tem uma autoridade, cada círculo tem a sua autoridade. As reuniões é um momento de troca aí de autoridade, de conversas. E isso a gente chama, essas regras do jogo que estão muito claras na autogestão, são chamadas de meta-acordos. São acordos de como fazemos acordos. Então, como tomamos decisão? Que tipo de decisão existe? Quando é que a gente usa o consentimento? Quando é que a gente não precisa consultar ninguém? Quando é que a gente tem autonomia total para fazer? O círculo tem quais papéis essenciais? Como é que eles são escolhidos? Qual que é o papel do elo externo? Então, isso tudo é meta-acordo, é como se fosse a constituição, a carta magna da organização orgânica. E isso está dado. Essa empresa de São Paulo, que é a Target Steel, que evoluiu a sociocracia e a holocracia para a organização orgânica,
eles escreveram estes meta-acordos, que são os que a gente usa. Mesmo que a gente não apresentou isso antes, nós que estamos implementando a autogestão, a gente se baseia nesses meta-acordos para conduzir a implantação do O2 na aliança. E esses meta-acordos, essa lógica do O2, tem alguns conceitos básicos, algumas que a gente chama de heurísticas, que orientam. Então, assim, para o O2 é mais importante acordo explícito do que alinhamento informal. Aquela coisa de ficar alinhando informalmente um com o outro, fazendo política, o O2 não gosta muito disso. Vamos combinar explicitamente e deixar isso escrito, o nosso combinado. Então, por exemplo, o Trello ajuda muito nessa transparência, né? As regras a gente está colocando lá, as tensões, as atas, os combinados. O O2 prefere acordo adaptável do que acordo definitivo. Então, ele tira muito peso dos acordos definitivos, né? A gente vai combinar algo. Gente, a gente pode descombinar na próxima reunião, não tem problema. Alguém pode trazer uma tensão e essa tensão pode ser de mudar o acordo que foi combinado. Então, isso dá uma leveza um pouco maior para o sistema. A experimentação mais do que a perfeição. Então, a ideia, em vez de a gente ficar pensando demais antes de fazer alguma coisa nova, vamos experimentar, desde que seja seguro, para ver o que acontece. E a gente vai aprender com essa experimentação. Autoridade distribuída mais do que autoridade centralizada, que é a lógica do sistema todo, né? Gente, daqui a uns 3 slides eu paro para a gente fazer pergunta. Os conceitos básicos de O2. O O2 está baseado numa tríade. Você já tem um pouquinho mais de conhecimento, de experiência, porque vocês estão vivendo ela. Então, existem papéis definidos, os papéis lá do território, por exemplo, mapeador de necessidade de território. Esse é um papel que tem um propósito claro, que tem responsabilidades que foram decididas por nós e está lá, né? Esse papel tem autonomia para fazer o que tiver ao alcance dele, com o objetivo de alcançar o propósito. Então, isso é um ponto muito importante no O2, assim, na autogestão. Quem está no papel não precisa ficar perguntando para ninguém o que tem que fazer, nem pedir autorização do grupo. Se ele está lá e o papel tem um propósito e não tem nenhuma política que restrinja, então, essa história de ficar esperando alguém pedir ou o grupo concordar com uma ação dele, na autogestão não existe. Então, isso é uma mudança de cultura muito importante, porque a gente fica esperando, né, o grupo me legitimar. Os círculos, que são quando os papéis vão crescendo, criando uma identidade entre alguns, é hora de fazer um círculo. Então, na aliança tem alguns círculos. E as reuniões. Como a gente não tem chefes decidindo, a gente tem que ter momentos entre nós que essas decisões vão acontecer e que a gente vai poder conversar sobre algumas questões. Então, a autoridade está nos papéis, está nos círculos, está nas reuniões. Não está mais na figura de um chefe. Então, isso é básico para o O2 funcionar. Por isso que a gente insiste tanto em fazer reuniões regulares, constantes e com uma estrutura definida. E depois de eu falar de tensões, eu vou abrir mais um pouquinho para perguntas. Assim. As tensões criativas são um dos elementos mais fundamentais do O2. Por quê? Já que a gente não tem uma autoridade falando o que a gente tem que fazer, o que está certo, o que está errado, a gente espera que esses elementos, esses incômodos, partam das próprias pessoas. Isso que a gente chama de tensão. A tensão pode ser simplesmente um pedido de informação, pode ser um pedido de ajuda, pode ser uma oferta de ajuda, uma ideia de um projeto, pode ser a ideia de mudar um papel, de criar um papel, de incluir uma responsabilidade, de criar uma política, uma restrição.
tudo cabe em tensões. Só que as tensões precisam ser apresentadas. Então, se eu tenho uma tensão e não falo, eu estou dando um bug no sistema da autogestão. Assim. A autogestão só funciona se as tensões aparecem. Então, por isso que eu falei, a Márcia perguntou, eu falei que eu fiquei muito feliz quando eu percebi que as pessoas estavam levando as tensões para o Trello e para as reuniões. Isso é um indicativo de saúde da autogestão. A autogestão está funcionando porque as pessoas estão levando tensões. Então, isso muda um pouquinho a nossa cultura também. Eu não vou levar uma tensão, eu vou ser chato, eu vou ser inconveniente, eu não quero atrapalhar. Não, na autogestão não existe isso. A tensão é o combustível do funcionamento do sistema e é uma forma de também dividir a autoridade, né? A tensão é simplesmente a diferença do que eu estou vendo e de um potencial que eu percebo que pode acontecer. É só isso. Então, eu vou colocar e essa tensão vai ser tratada na reunião. E eu já falei, a tensão pode resultar nessas coisas todas que estão escritas aí. Ó. Oferecer ajuda, pedir ajuda, definir prioridade, criar uma métrica, um checklist. O que é isso? Eu posso sugerir de criar um indicador. O que indica que um papel está funcionando? O que indica que um projeto está funcionando? Então, é o número de projetos aprovados na curadoria? São quantas entidades que o Círculo Território visitou no último mês? Isso são indicadores que ajudam a gente a ir percebendo como é que estamos indo. Então, só estou falando exemplos do que pode resultar uma tensão, acho que eu já falei. Gente, alguma dúvida nessa partezinha que eu falei aqui? Espaço para perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. E depois o Matheus também. Elcia. Elcia. Eu fiquei tentando localizar a partir da sua fala quando tem um ato heróico. Explica aí. Legal. O ato heróico é um conceito também que tem nos metacorpos do O2, que fala assim, tudo bem, a Elcia está lá no papel de mapeadora de territórios. Ela tem umas responsabilidades. Agora, eu, Marcos, que não estou nesse papel, estou sentindo muita falta de visitar uma organização lá, eu já falei, ninguém foi. Eu posso ir. E eu posso ir de boa, assim. A menos que haja uma restrição no papel de mapeador que fale só um mapeador pode visitar organizações em Brumadinho e fazer o mapeamento. Se não tiver isso, qualquer pessoa pode ajudar outra pessoa num outro papel. Isso a gente chama de ato heróico. Né? Às vezes ela faz sem consultar a pessoa, isso pode dar problema ou não. Às vezes ela faz consultando, Elcia, eu tô vendo que tá difícil a vida aí, eu vou lá porque o povo já me falou várias vezes, eu tô precisando mapear aquela necessidade lá. Então isso a gente chama de mapa auto-heróico, quando a gente está executando uma atividade, um papel que não é o meu. E é permitido pelo O2 normalmente. Não tem que ter sofrimento para fazer isso. Perfeito. O Matheus também queria perguntar, né, Matheus? Para quem vai ter uma pergunta para poder entender. Porque quando começa uma organização, um grupo novo, eu penso que o início tem uma certa liderança, onde que o líder abre desenvolve a base, prepara, e nesse momento acontece um conflito, né? Porque tem a hierarquia, e aí tem conduta da fase inicial e depois vai se analisando à medida que as pessoas vão adaptando, assumir naturalmente os papéis e ao gerir. E aí o líder pode acompanhar buscando a integralidade. Ele fica dessa forma. Como seria um papel de autogestão? Tem a orientação
possibilidade. Você vai entender a pergunta? Eu entendi parcialmente. Você entendeu, Kelly? Bem parcial também. Não, Matheus, o áudio está meio baixo. Você não quer tentar escrever? Tá bom. No chat aqui, acho que é melhor também, Matheus. Enquanto o Matheus vai escrevendo, alguém tem outra pergunta? Marcos, eu tenho sim. Eu gostaria de saber, como é a primeira vez que eu estou tomando contato, né? E pelo que eu tenho visto na Aliança, tem alguns papéis que já são pré-definidos no A2 e alguns meta-acordos também que já são fixos e que são levados para todas as instituições, ou cada instituição define os seus papéis e define os seus meta-acordos. Você falou assim, o ato heróico é um dos meta-acordos. Eu vi que lá, bom, na Aliança a gente tem trabalhado com a história dos elos, né? O interno e o externo. Então, tem algumas coisas que já são meio que básica, modelo, tá um pouco nessa linha. Não, nós vamos falar disso, Val. Tem 4 papéis que são pré-definidos pelos meta-acordos quando existem círculos. São os 2 elos, o secretário facilitador. Fora isso, cabe às reuniões criarem ou extinguirem papéis. Na Aliança, na implantação, no início, a gente propôs alguns papéis iniciais para poder começar, né? Mapeador de território, curador, tananã, mas agora está livre. Papéis podem ser criados ou extintos. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre esses 4 essenciais. Bom, vamos lá. Então, vamos entrar exatamente nesse ponto de papéis e responsabilidades agora. Vou mexer na minha tela aqui. O papel é o bloco mais básico de construção de acordos. Ele serve para dar clareza ao trabalho. No papel estão as expectativas e os objetivos. E tem aquele controle exclusivo de alguém. Então, quando alguém mencionou aqui agora a palavra artefato, é um nomezinho que parece que não tem muito a ver com isso que eu vou falar, mas no O2 significa isso. Então, digamos, a Kelly falou, é um artefato do guardião do projeto poder mexer lá no sistema de projeto. Ou seja, ninguém mais pode mexer. Quando existe um artefato, é uma restrição. Só aquele dono daquele papel mexe. Então, a gente usa uma linguagem comum para descrevê-lo e sem chefes ou intermediários para lidar com as tensões. A gente precisa nos tornar bons na arte de fazer acordos. Então é isso, o papel é o tijolinho básico da autogestão. Então não existe empresa, não existe organização autogerida sem papéis que tem lá o seu propósito, as suas responsabilidades e, às vezes, artefatos. Então, o papel é isso que eu falei, ele é composto sempre por nome, por propósito, por responsabilidades e artefatos. Tem papel, gente, que não tem nem responsabilidade. Só o nome e propósito. Esses são fundamentais. É diferente da descrição de cargos das empresas tradicionais, que tem uma descrição complexa e detalhada do que a pessoa precisa fazer, né? Na O2, não. O papel tem um propósito e a pessoa está livre para alcançar aquele propósito de maneira autônoma. Papel é diferente de pessoa, né? Se o papel está a serviço da organização, a pessoa está a serviço de muitas coisas na vida dela. Ela tem necessidades individuais e humanas e ela pode desempenhar no O2 vários papéis. Então, a pessoa pode ser curadora, pode ser mapeadora de território, pode ser mexer com a comunicação. Isso não tem problema. A parte aqui é legal, gente. Direitos e deveres associados a papéis. Quais são os deveres de quem está energizando um papel? Tem um dever de expressão. É esperado no O2 que você dedique energia a resolver as tensões a partir desse papel. Então, no exercício do seu papel, se aparecer algum problema, alguma questão que te incomoda, é seu dever levar isso como tensão. Igual eu falei, sem tensão não tem O2.
o dever da preservação. Se tem outros papéis com artefatos, ou seja, sistemas que você não pode mexer, então você tem que obter a permissão dessas pessoas para mexer nesse sistema. Você tem o direito de agir para o propósito, é o que eu já falei. Você não precisa perguntar para ninguém o que você tem que fazer se estiver dentro do seu propósito, se você não tiver uma restrição. O direito de recusar pedidos. Então, se alguém levantar uma tensão e falar, eu quero pedir para a Val, que está no papel lá de secretária, eu quero que ela faça isso. A Val pode falar, não, foi mal, eu não tenho condição de fazer isso agora. Eu estou dedicando energia a outras coisas. A não ser que exista uma responsabilidade explícita no seu papel. Aí você não tem o direito de recusar esse pedido. Aí tem um link aí que dá mais ideias. Então, quando usar papéis? Quando que eu crio um papel? Quando eu espero algo novo de alguém, quando eu quero dar clareza para algo feito, aí eu adiciono uma responsabilidade, né? A responsabilidade é algo que o papel tem que fazer de qualquer jeito, né? Não é só se a pessoa quiser. Quando quero mudar algo de foco, aí eu mudo o propósito. Quando eu quero que algo pare de acontecer, aí eu excluo o papel. Quando eu quero centralizar alguma coisa, que é esse exemplo que a Kelly deu, do sistema dos projetos, eu adiciono um artefato. Quando eu quero descentralizar, eu removo um artefato. Então, os papéis dão clareza, explicitam acordos, eles dão permissão para pedir coisas sem usar as relações. Então, se é aquilo que eu falei, se a pessoa está num papel, ela não tem que ficar pedindo, ela não tem que esperar a reunião para ser autorizada. Os papéis dão autoridade para a ação. Então, uma pessoa pode energizar um ou mais papéis, e olha que legal, um papel pode ser energizado por uma ou mais pessoas também. É uma relação de X para X, né? Então, o O2 não tem essa restrição. Então, no território, por exemplo, o papel de mapeador de território tem 3 ou 4 pessoas, né? Se esse papel começar a ficar grande demais, pode ser que eles queiram fazer um círculo. Isso é uma opção, mas há a possibilidade de mais pessoas estarem no mesmo papel. Gente, perguntas? Bom dia. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, na verdade, uma colocação que remete a uma questão. Por coincidência, o Renato sabe bem que eu não acredito em coincidências, né? Eu fui convidado a participar de conhecer uma empresa que está passando por um processo traumático, que é uma dissolução de sociedades. É uma escola de cursos livres. Depois do segundo encontro com o atual proprietário, eu recebi informações sobre o O2 caindo assim como uma luva para o que a gente precisa. E já li bastante da publicação da Target, um e-book, né? Estou descobrindo um caminho aí muito interessante para os meus propósitos, coisas que eu acredito. E ontem à noite, nós teríamos hoje uma dinâmica para fazer, que é uma dinâmica que envolve o pessoal no PDCA e, de certa forma, tem a ver com tudo isso aí, que é de definir papéis. E ele pediu para adiar a dinâmica por uma questão que é o seguinte: ele suspeita de que um atual gerente comercial dele está colhendo informações de desvios de função para entrar na justiça. Ele é um psicólogo que atende e que também está substituindo alguém que deixou o papel comercial. Bom, eu entendo que a gente está com os paradigmas das organizações até então, né, e com esse novo. Mas a legislação trabalhista, por exemplo, em relação a papéis, ao conceito de papéis, a relação trabalhista ela vai judicializar e responder conforme estruturas antigas ainda. Se houver um desvio de papel numa organização, entende-se como desvio de função na justiça trabalhista e tem consequências. Como contornar essa questão? Ei, Wander. Bom, primeiro, que bom saber que tem mais um filhote de O2 atuando por aí, né?
a gente fica muito feliz com isso. E realmente a Target é muito generosa, né, nas publicações deles. Assim. De graça, a gente pode entender muita coisa. Kelly, você tem mais experiência prática sobre isso que o Wander está questionando aí? Wander, algumas empresas que eu tenho tido mais contato, eles estão com um contrato de trabalho como PJ. Então, isso minimiza demais, porque é um contrato mais genérico, né? Eles nessa relação, eles deixam bem ampla a área de atuação. E em outras, que ainda é CLT, eles estão correndo risco. Agora, eu imagino que uma forma talvez de contornar é construir cargos mais amplos, com descrições mais genéricas, que possam caber mais coisas, né? Exato. Agora, numa transição, você está lidando com duas situações, né? Uma passada e uma que está se construindo. Então, é um cuidado a ser tido mesmo, né? Ok. O expediente do uso de MEI, por exemplo, né, de PJ, ele também tem restrições na hora de uma judicialização. O juiz entende como subterfúgio, muitas vezes. Então, ele é relativamente seguro, não é totalmente seguro, né? Mas eu entendo, só quis colocar a questão para a gente refletir a respeito, de repente encontrar saídas ou no futuro, ou fazer ações para que a legislação contemple, quando possível, essa nova perspectiva da O2. Acho que deve se pensar num movimento assim, para evitar que grandes projetos de propostas de mudança com O2 sofram ou sucumbam por uma questão formal, jurídica, que eu acho ultrapassada. Exato. Bacana, viu? E depois, se você quiser ficar mais um tempinho, tem um material interessante sobre como conduzir essa questão da criação dos papéis. Ok. Legal. Parece que o Matheus colocou a pergunta dele. Pergunta do Matheus. Eu entendo que para implementar a autogestão funcional, inicialmente ela tem que ter uma liderança hierárquica, certo? Exemplo, como começar uma gestão de projeto, no início o líder apresenta, prepara, desenvolve, ele vai descentralizando à medida que as pessoas vão adaptando, o líder passa a acompanhar, buscando. Ok, eu entendi a pergunta do Matheus. Sim, Matheus, a gente não chama de liderança essa pessoa, não. A gente chama de patrocinador. Então, sim, inclusive o livro Reinventando Organizações, fala isso, que um dos pressupostos para ter um O2 implantado, você tem que ter um patrocinador, um sponsor, né, em inglês, forte. O sponsor, o patrocinador, ele tem que acreditar naquilo e ele tem que manter a fé e a energia naquela transição, sabe? Se isso não acontece, a coisa vai perdendo força porque é natural que apareçam questionamentos, que apareçam algumas resistências, porque a coisa do modelo hierárquico que a gente sente que não está tão legal, ele é um pouco cômodo também para muitas pessoas. E, às vezes ele é cômodo para os chefes, que estão lá num status de liderança, e às vezes ele é cômodo para muitas pessoas também, para muitos colaboradores que estão acostumados a receber ordem. Então, assim, resistências aparecem. Então, durante a transição, a força do patrocinador ela tem que estar presente. Senão haverá dificuldade, sim. Com o passar do tempo, esse patrocinador, esse líder, ele vai sumindo mesmo, ele vai diluindo, né? Se ele for dono da empresa, ele sempre vai ter uma prerrogativa de mudar o sistema operacional da empresa, digamos assim. Ele sempre vai ter prerrogativa de falar, cansei de autogestão, agora eu vou voltar para a autoridade. Ele é dono da empresa, né? Então, ele detém como se ele detivesse ali a autoridade sobre os meta-acordos. Mas, sim, para a sua pergunta, precisa de um patrocinador forte no início, que é o caso que aqui na Aliança eu vejo na figura do Renato. Então, o Renato, ele estava meio que liderando no início, né, com
com uma presença forte, e ele está patrocinando essa mudança com bastante intensidade e fé também. É isso que está dando ânimo para a gente e energia para a gente continuar a implantação. Ok? Ok, muito obrigado. Gostei muito da explicação. Obrigado pela Mas do pergunta. meu ponto de vista, Valeu. Vamos lá, vamos passar para frente aqui mais um tiquinho. Isso aqui é uma imagem, então, né, de uma figura do O2. Sempre vai ter um círculo, pelo menos. Não é necessário que tenha círculos, mais círculos. Seria possível, por exemplo, se a aliança estivesse começando com 10 pessoas, ter um círculo único só e com papéis dentro dele. Aí vão aparecendo círculos na medida do necessário. Então é isso, é um círculo com papéis dentro, círculos dentro e políticas e restrições. O papel é parecido com o círculo, mas é um pouquinho diferente. É quase igual. Os dois têm propósito, responsabilidades e artefatos. Eles funcionam com a mesma lógica. Só que o círculo tem uma diferença. Ele precisa fazer reunião regular. Então, na hora que eu crio um círculo, eu estou entendendo que aquele grupo de pessoas precisa se encontrar regularmente com um assunto específico que não está rolando mais de fazer isso no círculo maior. E aí, respondendo a pergunta acho que da Val, os círculos têm, sim, 4 papéis que são essenciais. E esses aí, então, estão dentro dos meta-acordos da Constituição, que é o facilitador, o secretário, né? O facilitador é aquele que facilita as reuniões, essa é a única função dele. O secretário, ele agenda a reunião, ele registra a saída das reuniões, as atas, e, quando precisa, ele interpreta os meta-acordos. Então, o facilitador pode falar, gente, estou na dúvida do que fazer. Secretário, o que o meta-acordo está falando aí? Lê aí para nós. Então, ele vai lá e procura. Isso não está implantado ainda na aliança, a gente tem que colocar os meta-acordos lá para vocês ainda. A gente estava esperando esse workshop para fazer isso. Então, por exemplo, o secretário na Aliança Brumadinho, ele tem uma importância muito grande, porque como a gente está todo mundo à distância e a gente precisa fazer as reuniões, esse papel de agendar reuniões é muito importante para nós, assim. Então, eu, pelo menos, já percebi a importância do secretário. Na aliança, ela tem uma importância bem diferenciada, assim. E registrar as saídas das reuniões, então, assim, não é só a ata que o secretário tem que fazer. Ele vai cuidar lá do Trello. Será que a reunião resultou num projeto criado? Ele vai incluir o projeto lá. Ela resultou na alteração de um papel, ela vai entrar lá no papel e mudar a responsabilidade do papel, digamos. Excluiu algum papel, ela vai cuidar disso ali no Trello, porque o Trello tem sido nosso sistema, né? Então, tudo que é saída da reunião é o secretário que organiza depois. Os elos externos e internos é o seguinte. Então, antigamente, nas organizações anteriores, a gente tem o chefe. O chefe, ele tanto representa digamos, um setor, né, dentro de uma organização, um departamento, para fora, quanto ele traz as ordens para dentro. No O2 e na autogestão, isso se divide. Então, por isso que tem o elo externo. O elo externo, a única missão dele é trazer de fora para dentro. Então, ele participou lá da reunião da aliança, da reunião de elos, e lá decidiu-se que o círculo território... Está rolando uma ambulância aqui, gente. Ele decidiu-se que no círculo território, o círculo precisa fazer alguma coisa. É o elo externo que vai levar de fora, lá do círculo... Espera passar a ambulância aqui, gente, que nem eu estou conseguindo.
Pronto, acho que agora ela está em... E o elo interno, bom, além de fazer isso, trazer as tensões de fora para dentro, então ele vai levar lá para a reunião do círculo, que ele é elo externo, as tensões, ele pode definir algumas prioridades dentro do círculo e ele cuida de energizar os papéis. É o elo externo que vai chamar as pessoas para ocupar os papéis. E, gente, eu quero deixar claro que isso é um metacordo dado pelo O2, mas ele pode ser modificado. Então, tem organizações que falam assim, o elo externo não é o elo externo mais que vai energizar, chamar a gente para energizar papel. A gente vai funcionar aqui com a autoalocação. As pessoas, se quiserem, elas se autoalocam. Isso tem problemas e tem uma parte legal também. Então, até os metacodos estão abertos a serem alterados. O que se sugere é que o elo externo não seja muito... não criem coisas novas para o elo externo, para ele não ficar parecendo chefe. O elo interno faz um movimento contrário. Ele vai participar lá da reunião da aliança e ele vai levar os problemas que os círculos estão passando. Então, ele vai contar, no território está super difícil, tem pouca gente energizando os papéis, a gente não está conseguindo percorrer o território todo, a gente está com esse drama lá dentro. Então, ele é que vai levar para dentro do círculo grande as questões da saúde do círculo que ele faz parte. Então, ele vai levar o que está acontecendo, vai falar dos resultados, ele vai contar o que está passando no círculo, que ele é elo interno. Então, é isso. Gente, perguntas sobre papéis essenciais, que esses aí vocês estão bem vivendo eles, né? Bom, passemos. Assim, as tensões são um elemento fundamental do O2 e o O2 traz formas de processar essas tensões. Cada tipo de tensão tem um jeito diferente de tratar elas. Então, as reuniões são estruturadas em modos, que a gente está rodando esses modos, a gente às vezes nem chama muito deles, mas eles estão acontecendo. Então, vocês podem perceber que a gente geralmente começa uma reunião rodando um modo que a gente chama de revisar. É quando a gente pede para cada papel falar o que está acontecendo, dar notícia do trabalho feito. Isso é importante para dar transparência e para as pessoas terem tensões também. Opa, o papel ali está deixando de fazer alguma coisa importante, estou com uma tensão. Vou levantar a minha atenção aqui. O revisar serve para isso. No sentido anti-horário aqui, sincronizar os esforços. Sincronizar os esforços é o que a gente chama de processar as tensões. Então, tem uma lista lá de tensão no Trello, a gente vai passar uma a uma e tem sempre aquele modelinho, né? Quem leva a tensão cuida de dar um encaminhamento para ela. Uma tensão pode resultar numa ideia, numa proposta de alteração da estrutura. Então, o Matheus pode virar e falar, não, eu quero que altere esse papel ali de curador, tem que criar uma responsabilidade. Essa forma de processar essa tensão, a gente chama de decisão integrativa. É uma decisão por consentimento. Então, eu vou falar um pouquinho na frente, é uma decisão um pouquinho mais complexa. É diferente de quando eu sugiro alguma coisa para um papel e pronto, isso cabe ao papel decidir se ele vai fazer ou não. Né? A mudança na estrutura ou a mudança de meta-acordo precisa de uma decisão mais complexa, que é a decisão por consentimento. Eu posso, numa reunião, selecionar pessoas para os papéis essenciais. A gente tem trabalhado muito com a autoalocação, mas tem um modelinho de seleção também que a gente até usou na aliança. A Janaína foi eleita, selecionada, secretária da aliança com esse modelinho. E eu posso, na reunião, cuidar de relações. Se eu vejo que uma pessoa está com alguma questão emocional mais forte,
eu posso interromper a reunião e falar assim, vamos cuidar disso agora. Tem algumas metodologias para isso. Então, isso foi o que eu falei agora, rodando reuniões, esses modos todos aqui. Isso é um modelinho de tomada de decisão integrativa, que eu falei do consentimento. No consentimento, uma pessoa apresenta uma proposta, tirada as dúvidas sobre a proposta dele, tem uma rodada para isso. Depois, as pessoas falam das impressões. Depois, a pessoa pode ajustar a proposta dela, de ouvir todo mundo, ela pode ajustar. E aí, no final, a gente pergunta se existe alguma objeção. O que é objeção? Objeção eu não consigo conviver com essa proposta. Essa proposta é perigosa para a organização. Ela não é segura para a gente experimentar agora. Então, a objeção tem que ser legitimada, assim, tem que ser validada. E é a própria pessoa que valida respondendo essas perguntas. Então, assim, qual que é o perigo para essa proposta? O perigo é causado pela proposta? Por que eu não consigo conviver? Né? Então, é isso. Isso aqui é um modelinho de evolução das formas de tomada de decisão. Então, a Kelly começou a falar dos modelos de organizações. A primeira vermelha lá tem formato de decisão autocrático. No autocrático, o envolvimento das pessoas da equipe é baixíssimo, porque é só o chefe que define. E a vantagem do autocrático é que o tempo de decisões é muito pequeno. Né? Então, como a decisão é tomada por uma pessoa só, é rápido, com pouco envolvimento. Logo, pouco legítimo também. Né? No modelo seguinte, o chefe resolve consultar as pessoas. Opa, eu não quero tomar mais por minha conta, não. Eu vou pelo menos ouvir as pessoas, mas quem toma a decisão sou eu. No democrático, a gente começa a usar a votação. Então, vamos fazer uma votação. Quem tiver maior número de votos, ganha. Problema do democrático. Tem sempre um perdedor. Tem sempre uma parte das pessoas que perde. E, normalmente, essa parte não fica muito satisfeita e fica querendo uma revanche, fica querendo ganhar depois de novo. Aí, as organizações verdes começam a usar o consenso, aquele nível antes da nossa aqui. No consenso, é um pouquinho diferente do consentimento. Todo mundo participa, mas a proposta tem que estar boa para todo mundo. Então, a pergunta a proposta é boa para você? É diferente do consentimento, que é assim, você consegue conviver com essa proposta? É uma mudança que parece pequena, mas ela é muito grande. Porque no consentimento é assim, olha, essa proposta não é a mais maravilhosa para mim. Eu queria pintar um muro de rosa, que é a minha cor preferida, e estão propondo vermelho. Mas, assim, eu consigo conviver com vermelho. Né? Isso não vai representar um perigo para a organização. Então, vamos lá. No consenso, não, gente, é rosa. O melhor para mim é rosa. Então, o problema do consenso é que o envolvimento é grande, mas o tempo para se chegar num lugar é grande demais também. Então, a ideia do consentimento é diminuir um pouco esse tempo e permitir que a gente experimente. Vamos experimentar, gente. Com a experiência, a gente vai ver se dá certo ou não. E se não for perigoso, a gente pode experimentar. Que é melhor a gente sair do lugar do que ficar tentando tomar uma decisão que é perfeita, que é boa e ótima para todo mundo. Então, a perguntinha do consentimento é esse. Gente, a proposta é boa o suficiente por agora e segura o suficiente para testarmos? Ou mais, você consegue conviver com essa proposta? Se consegue, gente, vamos conviver e vamos experimentar. Essa é a proposta básica do O2 também. Isso foi o que a gente pensou para falar com vocês aqui hoje e deixamos no final aqui links para as páginas lá da Target Tio, como o Wander estava falando aí. A Target é muito generosa, é uma empresa de consultoria, que tem 8 ou 9 pessoas, mas o blog deles é muito rico, tem mini curso lá gratuito sobre O2, que eles usam lá uma empresa fictícia, que é a Mandia,
que a gente vai aprendendo na prática. É gostoso o minicurso. Tem o e-book gratuito também. Então, tem material para ler. E eles fazem cursos, eles dão consultoria. É uma turma muito legal, que a gente está bem próxima deles. Gente, perguntas? Ficou alguma dúvida? Um incômodo? Tipo, será que esse trem funciona mesmo? Na prática, como é que vai ser? Como é que está sendo? Esse material a gente pode receber por e-mail? Eu acho melhor a gente colocar lá no Trello, não é? Que fica como no nosso banco de dados. Boa. Esse trem de Trello é mais moderno. Vamos colocar assim, o link para essa apresentação no Trello. Combinado. Kelly, Marcos, um outro lugar seria na intranet, lá no Google Sites, que aí já tem uma página, vocês podem criar uma página sobre O2 e colocar tudo lá, né? É algo mais estático do que o Trello. Também. Boa. Estou anotando aqui. Também. A pergunta, então, é para eu colocar lá. Não, pode perguntar. Na implantação do modelo de gestão na Aliança, como que foi a forma de discussão? Como é que foi que vocês chegaram a essa mudança? Qual tipo de votação foi feita? Só para curiosidade. Eu vou pedir para o Renato contar essa história. Boa. Gente, conto sim. Então, a gente começou a aliança no meio do caos, né? Então, foram não sei quantas pessoas trabalhando em diversos ciclos na época da captação de recurso. Foram 17 grupos de WhatsApp, porque tinha muita gente, sabe? Tinha um grupo que era só de gente fazendo vídeo, outro grupo só, enfim, um caos. E depois diminuiu a energia, né? Ficaram menos pessoas, mas algumas pessoas continuaram meio definindo assim como que poderiam atuar, quais são seus limites e tudo mais. E a gente entrou num período primeiro criamos um grupo que foi o grupo de governança, um círculo de governança. E esse círculo daí começou a discutir a possibilidade de implantar a sociocracia, né? E a gente não conseguiu avançar muito. Nessa época teve muitos conflitos e quase uma implosão por volta de abril, sabe? Muita briga mesmo. E logo depois veio o Marcos com essa proposta de implantar O2, e aí a gente começou uma construção desde o círculo de governança, e aí tinha também um círculo que era um círculo geral, né? Era uma espécie de círculo de elos de decisão, e foi indo assim, né? Depois diminuímos a quantidade de círculos e subcírculos. Acho que ainda estamos nesse processo de diminuição, né? E chegou no ponto que está hoje com outras pessoas, colegas do Marcos lá do curso, chegando junto para implantar nesses 4 círculos, então, né? E na aliança como um todo. Valeu, Renato. Gente, só uma pergunta, não sei nem se cabe, eu vou perguntar. Para implantar o O2, eu preciso de uma formação específica para isso, ou a partir do entendimento de como tudo funciona, eu já consigo fazer essa implantação? Eu vou falar e vou pedir para a Kelly falar também. Janaína, quando eu já tinha lido o livro Reinventando Organizações, que eu super recomendo. Esse livro foi um presente que o Renato me deu. Meu livro está autografado pelo Renato, inclusive, a quem eu sou grato. Só uma retificação aí. Na verdade, foi a Associação Nossa Cidade comprou para todos os associados líderes, né? O Marcos era um associado líder, e a gente presenteou na Assembleia Geral todos eles.
Então, foi institucional até, né? Porque é Ah, importante. legal. Mas eu sempre vou lembrar que foi você que me deu, Renato, não tem jeito. Mas eu agradeço a nossa cidade e ao Renato. Então, eu li esse livro em 2018, no início de 2018, fiquei com isso na cabeça. Mas quando eu li o e-book da Target, foi um e-book que eles soltaram no Natal de 2018, no dia 23 mesmo. Eu estava fazendo planejamento do meu setor na Câmara Municipal. Eu li no Natal mesmo, gente. Eu li esse negócio no dia 23 e dia 24, assim, de tão doido que eu fiquei. E quando eu li o e-book, eu me senti apto a começar a rodar algumas coisas de O2, sim, sem fazer curso nenhum. Então eu fiquei bem tranquilo. Aí tem o curso online também. Mas, assim, é muito bom fazer os cursos da Target. Tem o curso de Fundamentos do O2, ter contato com eles e tirando dúvidas. É realmente muito bom, porque tem alguns detalhezinhos, mas, assim, a prática vai te dando também, sabe? Por mais que você vá tentando, sem saber, a prática vai te mostrando o que funciona e o que não funciona. Kelly, quer complementar? É isso mesmo, eu concordo com o Marcos, Janaína. E o mais interessante desse curso que nós fizemos foi a rede de colaboração e troca que nós temos hoje, né? Então, eu compartilho muito dos desafios dos nossos campos de prática com essa rede. Então, isso ajuda. E as pessoas, nós vamos nos autoalimentando hoje. Mas a Target tem muito material gratuito, muita coisa que te dá um norte. Eu acabei de baixar aqui a Target. Eu compartilhei um livro compactado no grupo da Aliança aí. Bacana. Mas não, eu tô perguntando assim, porque o ano que vem eu vou fazer o Germinar, né? O programa Germinar, que forma facilitadores e tal. Só que eu também tenho o Instituto Regeneração Global, né? Onde eu sou cofundadora. E a gente tem sentido a necessidade dessa autogestão. Por isso que eu tô querendo saber se eu lendo o livro, se a Target me dando essa ferramenta, eu consigo já começar a implantar. Porque o Instituto está tomando uma dimensão que eu acredito que se demorar muito, a gente não vai ter um pouco de dificuldade para fazer essa implantação. Né? Pela visibilidade que o Instituto está tendo, enfim. Foi por isso, vocês estavam falando, eu estava viajando aqui, eu fiz um monte de anotação, assim, foi super entendível, entendi tudo, mas ficou essa dúvida, porque realmente eu sinto essa necessidade de fazer essa implantação no Instituto Regeneração Global. Ótimo. Que é muito parecido com a Aliança, né? Inclusive, foi onde o Renato chegou até nós, tal, enfim. Mas eu agradeço, gente, de coração, foi bem legal a explicação de vocês. Bacana, eu acho que você vai sentir também a necessidade. Vai chegar um ponto que você vai falar, não, eu preciso de um workshop, ou eu preciso fazer o curso de facilitadora em O2. Sim. Você vai sentir. Sim. É como está acontecendo com o Germinar. O Germinar já está há 2 anos eu postergando para fazer, e por outros motivos, enfim. Aí eu terminei uma pesquisa no INPE, que aí agora eu estou tranquila para fazer. Aí veio realmente de coração. Assim, falei, bom, agora está na hora de eu fazer o Germinar. Então, o Germinar eu começo em fevereiro, tem a primeira aula máquina, depois em abril tem o primeiro encontro. Aí só no final do ano para formar como facilitadora. Mas eu acredito que dentro desse processo a gente consiga já trabalhar, né? Sim, também acredito. Deixa eu só te falar duas dicas, assim. Primeiro, eu queria me deixar à disposição para você, assim, a gente trocar ideia sobre isso. Eu sei. É prazer em te apoiar nessa história aí. Se você não falasse isso, eu já ia figurar em você. A primeira dica uma maneira de começar a colocar o O2 numa organização mais fácil é começar a facilitar reuniões no formato O2. Porque isso é alguma coisa que não está mexendo tanto na estrutura, mas já está dando uma cara. Isso tem um impacto muito grande na objetividade das reuniões. Então, esse é um ponto que você poderia começar a fazer, por exemplo, sem muito esforço. Agora, se você quer implantar o O2 mesmo, a dica que eu te dou é aquele ponto do patrocinador, que eu sei que tem uma pessoa lá que tem uma função de liderança mais forte, né? Essa pessoa ela tem que comprar a ideia, mas comprar mesmo. Porque se você ficar sozinha nessa história, eu não te recomendo. Já aconteceu isso comigo e eu já arrependi. Então tem que ter um patrocinador junto com você
mantendo lá a força do negócio, porque a transição ela é difícil. Então, tem um período de transição que tem que ter uma fé mesmo, de vamos continuar, porque uma hora esse negócio vai pegar. Então, só o patrocinador te dá essa força. Assim. Se ele estiver jogando contra, nem começa. Nós temos, o Fabiano ele é bem acessível para isso. Nós tivemos um feedback no sábado de como foi o ano e de um planejamento para 2020, né? E a Kátia Iabo, que é uma das facilitadoras do Germinar, ela é do nosso coletivo. Então, ela já colocou a sementinha ali. E assim, eu percebi que todos meio que ficaram deslumbrados pelo O2, né? Pela autogestão. Então, eu acredito que já vai ser assim, já tem um meio caminho andado aí de positivo, né? De que as pessoas vão abraçar essa... E mais ainda... que a Fabiana, que é a pessoa que é o pai da regeneração, né, do global, e ele que se identificou também. Enfim. Legal. Assim, já tem bastante pontos positivos para que a gente possa fazer essa implantação. Mas a dúvida mesmo era sobre essa formação, se precisava, né, uma pós ou um curso de extensão, não. Mas já vi que é mais fácil do que eu estava pensando, porque minha cabeça está aqui viajando, estou pensando... Mas você vai ter vontade de fazer curso, não preocupa não. Não, já tô, gente, vocês não têm noção, vocês me pagam, viu? Porque eu falei que eu não ia fazer nada esse janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, eu já estou me programando aqui, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Nunca é demais. Tem uma pergunta do Renato aí também. Tem. Como será a facilitação da aliança em 2020, já que os mandatos estão terminando agora em dezembro e possivelmente teremos a demanda para novos facilitadores para os círculos, né? Curadoria, sociedade, comunicação, recursos, território e reunião geral dos elos. Legal, eu acho que é uma boa pergunta. É uma tensão que tem que ser levada e a gente tem que pensar. Eu tenho uma sugestão, que na verdade eu participo de uma rede de facilitadores aqui de BH. Eu já tinha comentado de Brumadinho lá para eles e eu posso soltar lá que a gente está precisando de facilitadores. Quem sabe a gente arregimenta aí 1 ou 2 pessoas. Mas essa é uma alternativa que está na minha mão aqui. Agora, é uma tensão, sugiro, Renato, que você leve para a próxima reunião da Aliança. Exato. Gente, estamos com 9h40. Já passamos 10 minutos do nosso tempo. Gente, deixa eu só fazer um convite rapidinho, não sei se todo mundo viu. Sexta-feira nós vamos ter um encontro para falar do dia 25/1. É importante que todos os elos, né, todos os círculos participem. Eu acho que não tem uma data, né, mais importante, né, para se falar e planejar. Então, sexta-feira, 8 horas, vamos fazer esse encontro para a gente falar sobre o que vamos fazer. Legal. Podemos fazer uma rodada de check-out aqui, em uma palavra ou frase, como é que você está saindo da reunião? Vamos começar pela Jaqueline. Tranquilo, achei bom, claro, não tem dúvidas. Por enquanto, né? Porque depois elas vão aparecendo, mas agradeço. Desejo a todos um bom dia. Bom dia, Jaqueline. Então, vou passar para o Vander, depois eu vou falar com a Elcia. Vander, tá mudo. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não. Aí. Ok? Apanhando um pouquinho aqui com as ferramentas, os recursos do Zoom. Eu achei excelente, eu cheguei, já tinha começado um pouco, né? Eu me confundi se eu já estava inscrito ou não, porque eu recebi o convite agora, conversando com o Renato, quando eu fui mostrar para ele a camiseta aqui do Ponto do Idealista, estreando agora. E o Renato me convidou para essa reunião, acho que já havia começado, eu não sei. E me parece que eu estou inscrito também num da Target, aí eu fiquei sem saber qual dos dois que seria. Gostei muito, né? Eu fiz a leitura dinâmica do e-book, vou imprimir agora e vou começar a estudar. Tenho interesse em ser facilitador, então qualquer oportunidade que tiver, por favor, me informe, me convidem. Legal. Vander, só uma dica. Lá,
entra no site da TACT, lá tem algum lugar que ele te sugere de entrar no Slack, que é um fórum de discussão sobre autogestão. É muito rico, muito pujante, assim. As pessoas estão lá falando muito. Vamos lá, Elcia. Muito bom, sim. Principalmente ter você, Wander, aqui. Se eu tô aqui, eu sou fruto da seu exemplo. Gratidão. Legal. A gente começou lá com os idealistas e olha onde eu vim parar. Obrigado, Elcia. Viu? Vou passar para a Márcia, depois o Matheus. Muda, tá muda, Márcia, tá muda ainda. Cliquei e não cliquei. Eu gostei muito, embora eu tenha saído várias vezes, eu gostaria de rever o vídeo dessa, né? Vai ser possível, né? Renata tá gravando. Ok. Então, acho que vai ser melhor para mim, eu preciso estar mais atenta, mas de toda forma é uma metodologia inovadora que parece que vai, vou falar que vai dominar, mas vai entrar com tudo, né? Nas novas empresas. Então, fico feliz de me conhecer mais. Valeu. Matheus, depois a Val. Tá mudo, Matheus. Fala para nós como você tá saindo. Tá mudo, tá mudo. Agora sim. Olha, eu gostei muito. Você me mostrou, eu achei inovador. Diferente de tudo que eu já vi até agora. Tinha muita metodologia. Mas eu observo que eu ficava perdido. E essa aí chamou atenção pela simplicidade. Muito simples. Eu gostaria de aprofundar mais dela, abrir, entender mais. Você colocou os links para acompanhar. Eu vou ter que conversar mais com você sobre isso. Muito bom. Legal, valeu, Matheus. Obrigado, Renato, pelo convite. O método tem uma simplicidade, sim. A Val. Depois o Lucas. Eu estou saindo muito agradecida pelas explicações e acho que me clareia muito, né, para estar ajudando um pouco mais, entendendo melhor o funcionamento da aliança. Tenho usado muitas dessas coisas em vários trabalhos que eu tenho feito e isso vai ser precioso. Estou nesse momento trabalhando com 2 organizações, vai ser muito precioso. Então agradeço, né, o compartilhar dos materiais, né, dessa explicação toda e saio muito mobilizada, muito, né, curiosa para saber mais. Então agradecida para vocês. Lucas, agora que eu vi, obrigado, Val. Agora que eu vi que o Lucas é o Lucas que eu conheço, né? Estava escondido aqui. Como é que você veio parar aqui, Lucas? Uai, de vez em quando o Renato me manda uns convites assim que eu sei que eles são umas iscas, né? Ele fica tentando me pescar para as coisas. E eu tinha já certeza de que esse também era uma isca, mas são bons convites, né? São convites quase sempre muito oportunos assim, mas bom, eu fico já namorando essa coisa né? A gente vem conversando também, né, Marcos, da autogestão há muito tempo e tal, então não tinha ainda tido muito tempo de entrar no site, ler tudo, achei que ia ser uma oportunidade mais legal de me convidando aos poucos, né? Mas o Renato também comentou essa história da gente poder atuar como facilitadores e tal, né? Que eu também atuo como facilitador de reuniões. No momento, eu estou mais querendo puxar algumas coisas para a regeneração do Rio Doce, né? Que é onde eu estou trabalhando atualmente. Então, acho que tem a ver também, acho que a gente está em causas muito parecidas, né? Mas fico balançado assim com essa possibilidade de facilitar também reuniões com vocês e tal. Eu também pelo aprendizado, assim, acho que seria uma oportunidade muito legal de vivenciar mesmo uma organização que está experimentando, né, o A2 e a sociocracia e tal. Então, é isso, mas pô, agradeço demais a oportunidade, acho que foi muito legal, cheguei um pouquinho atrasado, mas deu para pegar bastante coisa e bem feliz com a sistematização, com a organização e a forma como foi apresentado. E quero multiplicar isso. Legal, Lucas. Uma forma ótima de aprender o A2 é facilitando reuniões de A2. Janaína, você já falou?
Acho que eu falei, né? Estou super satisfeita. Agradeço de coração a oportunidade. Tamo aí. Renato, obrigado, Janaína. Renato. Oi, tô aqui. Fico muito feliz, viu, Marcos? Eu acho que o O2 ele deu uma estrutura muito importante para a aliança e ele coloca a gente num lugar que é possível chamar mais pessoas e mais organizações para a gente expandir o impacto, né? Então, antes era sempre aquela sensação, quando a pessoa chegava, ela estava perdida e não tinha para onde ir. Hoje, elas chegam, ficam perdidas, mas pelo menos tem para onde ir. Então, isso faz toda a diferença. Então, sou muito grato e adorei aí a facilitação, o workshop também. Obrigado. Então, eu vou pedir para... Obrigado, Renato. Vou pedir para Ô, Kelly. Renato, Marcos, deixa eu fazer uma pergunta para você e para o Renato. O livro, tem ele disponível na internet, não tem? Que você já me falou? O e-book. Pois é, compartilhe o e-book, o link O dele. livro Reinventando Organizações? Não tem não. Eu não tenho ele. Não, também não tem. Está compartilhado lá no grupo da Aliança. Gente, eu acho que o Expedito colocou, até coloquei agora no chat aqui, ele falou que esse link não pode ter um acordo que não pode ser compartilhado. Até eu não sabia disso. Mas eu até coloquei agora aqui no chat o que ele respondeu lá no grupo. Ah, tá. Mas é que você paga uma taxa para você baixar o livro, não tem? Na verdade, ele é uma versão reduzida, assim, é uma pincelada do que é o livro, não é o livro inteiro, né? Mas, tá. Ideal é ter o livro, então, mesmo. Eu peço desculpa, né, porque eu não sabia mesmo. Mas ele colocou as informações, aí depois eu vou checar direitinho e passo para vocês. Ô, Elcia, outra coisa é que a Nossa, tô te ouvindo tão baixinho, Renato. Tá baixo mesmo. Melhorou? Melhorou. Tá. Outra coisa é que a nossa cidade tem uma biblioteca de impacto social, só com livros sobre impacto social, e esse livro está disponível lá. Então, quando você for em Belo Horizonte, é possível você pegar emprestado. Amanhã vou lá, então. Então tá. Depois passa para mim, Elcia. Ok, Marcinho. Passo o contato para você em privado, tá? Ok, obrigada, amigo. Tchau. Gente, então eu vou pedir para a Kelly encerrar aqui, falar como é que ela está saindo, encerrar também. A quem eu já queria publicamente agradecer de coração essa parceria. A Kelly é minha colega lá no programa de formação de facilitadores e ela aceitou com muita boa vontade ajudar a gente aqui do Brumadinho nessa implantação. Então, Kelly, brigadíssimo por tudo até agora. E como é que você está saindo da reunião? Querida, eu que agradeço o convite. Eu acho que foi um belo aprendizado, assim, e o aprendizado é constante. Então, aprendo muito com essas pessoas maravilhosas a cada reunião. E eu sou muito grata pela presença de vocês, por nos ouvirem. E assim, eu me coloco à disposição para o que precisarem. Sei que o Marcos também, o Mudados. E é isso. Eu saio dessa reunião com muita gratidão, assim, no coração. Então, valeu, gente. Espero que tenham sido picados pelo mosquitinho do O2. Legal. Até mais, pessoal. Obrigado. Boa semana. Restinho de semana. Boa semana. Valeu. Bom dia, boa semana. Wander, você vai ficar, né? Você está com o áudio mutado.